Aqui a gente tem pessoas que já são cotistas assistindo esse vídeo, vão ter pessoas que não são cotistas e pessoas que estão pensando, estão aí eventualmente estudando, querendo conhecer cada vez mais. Para quem quer entrar no DECRA ou que já entrou e que ainda talvez não esteja um pouco perdido no sentido de saber qual é a estratégia do DECRA 11, eu gostaria que você falasse de forma assim, bem clara, didática para a turma, qual é a estratégia do DECRA 11? O que a pessoa, o cotista que começar a investir ali, o investidor que começar a investir nesse FIAGRO, pode esperar do DECRA 11, inclusive o que não deve esperar do DECRA 11, que eu acho que é um outro fator muito importante, porque a gente alinha a expectativa entre o que o investidor está buscando e o que o time de gestão está projetando para esse fundo. Vamos lá. Acho que a primeira coisa que é importante a gente falar é que a gente hoje não olha para financiamento direto ao produtor rural. Tá? Isso é um risco que, na nossa visão do time de gestão, é um risco bastante elevado para um retorno que acaba não sendo tão atrativo contra outras operações, né, que hoje a gente tem no mercado, muito mais com perfil corporate, com operações de grandes empresas que conseguem ser caracterizadas como operações do agronegócio e que a gente pode compor o fundo. Tá? Então, só para você ter uma ideia, hoje o fundo, apesar dele ter 65 milhões, pouco mais do que isso, como a Maísa comentou, a gente tem 15 ativos diferentes, tá? Dos ativos desde logística, armazenagem, distribuição de combustíveis, a cooperativa agroindustrial, distribuidora de insumos, isso dividido em 15 estados pelo Brasil. Então, é uma carteira que, obviamente, a gente acredita que pode ter uma pulverização maior. Você tem algumas operações que acabam tendo um percentual ali próximo a 10%, um pouco acima disso dentro da carteira, que a gente entende que não é o mais adequado, mas à medida que o fundo for crescendo, essas operações vão sendo diluídas, mas são operações com estruturas de garantia bastante parruda, são operações de empresas bastante sólidas nesse mercado. Tá? A gente está falando de uma carteira hoje, né, que são, como eu falei, são 15 ativos, onde mais de 74% dessa carteira hoje é atrelada ao CDI, tá? Num carrego em torno de CDI mais 4,92% ao ano. Os outros 20% é indexado ao IPCA, num carrego de IPCA mais 11,70%. Então, olhando esses dois carregos aí, principalmente o resto é caixa, mas você vê um retorno bastante elevado para que a gente não necessite correr um risco de um financiamento direto a um produtor rural, que a gente enxerga que aí tem muito espaço para fraude, para default na dívida, para execução de garantias. A gente vê que tem uma complexidade muito maior, é muito mais difícil, então a gente prefere ficar de fora disso. É um fundo, vamos dizer assim, de médio risco. Tá? A duration da carteira é bastante curta, é de 2 anos apenas. Tá? São 8 segmentos diferentes que a gente tem nessa carteira diversificada, nessas 15 operações. Como eu mencionei antes, são em 15 estados e hoje a gente trabalha somente com 4 securitizadoras dentro dessas 15 operações, tá? Que é a Octante, a Opeia, a Ecoagro e a Virgo. A gente, obviamente, olha operações de outras securitizadoras, mas a gente está com um processo bastante criterioso aqui para novas entrantes, né? Perfeito. Você acabou trazendo algumas questões sobre o que não esperar. O produtor rural, então, é um segmento dentro da agroindústria como um todo que não se deve esperar dentro do DECRA, e isso é um ponto de clareza para quem investe. Ok. Agora, ainda falando sobre estratégia, vocês têm a intenção de, dentro desses ativos que vocês estão colocando dentro da carteira, de comprar e carregar esse ativo até o vencimento, ou uma linha um pouco mais passiva no sentido de não ficar realizando giros, ou vocês acreditam que parte da estratégia do DECRA vai ser buscar ganho de capital através de giro, ou seja, comprar um ativo, vender em um semestre depois, ou enfim, numa janela de oportunidade para destravar valor aí. Tá.
Bom, só complementando uma coisa que o Hélio comentou, tem um outro setor também que a gente não gosta, que é o setor sucroalcooleiro. A gente não olha, tá, para esse setor, não olha agora, tá? A gente entende que é um setor ainda com, na verdade, que historicamente bem suscetível a fraudes. Então, a gente já, no decorrer da nossa vida, a gente já viu algumas coisas acontecendo, né, com relação a esse setor. Inclusive, tem fiagros que são até dedicados a essa estratégia, né? Mas a gente aqui não olha, tá? Então, até me adiantando aqui numa pergunta que a gente sempre recebe, né, com relação a isso, tá bom, vocês não olham o setor sucroalcooleiro, mas vocês têm aí uma representatividade da carteira em etanol. E aí, até para deixar isso claro, né, esse etanol que a gente tem na carteira, ele é derivado do milho, tá? E não da cana-de-açúcar. Então, só porque é uma dúvida recorrente, né? Então, já me adianto aqui para esclarecer. E sobre o outro ponto, né, que você comentou, tem uma questão que ela acaba englobando várias outras, tá? A gente vai acabar entrando nisso em vários momentos aqui na nossa conversa, que é as limitações que são trazidas pelo tamanho do fundo, tá? O DECRA, ele, sim, tem um tamanho relativamente pequeno ainda, né, como a gente comentou, e isso acaba limitando alguns movimentos. Então, se você olhar a nossa carteira, historicamente, aí, nesses quase 2 anos de vida, você vai ver que ela é basicamente em busca de carrego. Né? O resultado que o fundo entrega é basicamente o carrego. Né? A gente não tem essa recorrência nos giros da carteira. Não que a gente não esteja atento a oportunidades, a gente sempre está. Mas como é uma carteira pequena e esses giros eles vão precisar ser feitos com cheques menores, isso acaba sendo um pouquinho limitador. Tá? Então, acredito que quando o fundo estiver um pouco maior, pode ser que a gente consiga muito mais gerar resultado e ganho de capital através dessas operações. Mas, hoje em dia, a estratégia do fundo é muito mais carrego. Tá? O que também, para o investidor, e aí você pode ter várias formas de analisar, mas para o investidor que busca uma linearidade, né, naquele rendimento mensal, é muito bom também. Né? Ele consegue ter previsibilidade, né, do que ele vai receber nos próximos meses. Né? Então, até olhando o passado do fundo, ele consegue ter uma ideia do que vai acontecer, né, nos próximos meses, a partir das alterações que existem ali na carteira. Né? Que a gente vai, de uns tempos para cá, a gente conseguiu agregar outros ativos para o fundo, até o Hélio comentou de 15 ativos agora, nesse mês, a gente já conta com um ativo novo, né, que ainda não está no relatório, vai entrar no relatório desse mês. Esse ativo novo vai representar cerca de 3% do fundo, então dessa forma também a gente vai aumentando a diversificação. Né? Mas, bom, é isso, assim, basicamente a estratégia do fundo hoje é carrego, tá? Sim, perfeito. Mais um ponto falando sobre a estratégia. Vocês fizeram a alocação de mais um ativo. Nesses 2 anos, apesar de não ter tido uma outra emissão, vocês foram com o tempo até conseguiram trazer ativos novos para a carteira, aumentando, assim, de certa forma, a diversificação. Vocês pretendem atuar majoritariamente no mercado primário ou no mercado secundário? O que eu quero dizer com isso? Existem alguns fiagos, algumas casas que eles buscam realizar essa parte de originação e estruturação, ou seja, buscar ali no produto, não é o caso de vocês, né? Mas a empresa vinculada ao agronegócio e alinhar estruturar toda a dívida e trazer para dentro. E tem algumas vantagens em fazer isso. Sim. Outros entendem que essa parte comercial de buscar a empresa não faz parte do escopo dela, então ela atua muito mais no mercado secundário ou ainda até no mercado primário, mas junto com todo o mercado. Então, alguém já foi feita a estruturação, a empresa já está vindo ao mercado e ela pode atuar no mercado primário, mas sem participar ativamente da originação. Adevan, o que vocês olham para isso? O que vocês enxergam de possibilidade de estar atuando no mercado primário ou no mercado secundário, realizando originação ou não? Como que o time de gestão olha para essa questão? A gente gosta de trabalhar das duas formas, tá? E aí, mais uma vez, acho que o tamanho do cheque acaba, às vezes, definindo para onde a gente vai seguir, né? Você originar uma operação
e você acessar uma operação no mercado primário, geralmente te obriga a ter um cheque um pouco maior. Então, aí é uma escolha que o gestor vai fazer. Tá, eu compro esse ativo, ou eu origino esse ativo, o que pode ser muito bom, porque o ativo ele já vai nascer com todas as características que o DECRA precisa, né? Ele já vai nascer com a cara da gestora, porque ela estava ali no momento da estruturação. Então, eu aumento a exposição no fundo desse ativo por causa disso, porque eu atuei na estruturação, porque eu estou comprando no primário e, em linhas gerais, eu consigo obter um pouco mais de taxa no primário, ou eu tento pulverizar mais, diversificar mais o fundo, e com isso eu tento comprar um pedacinho ali no secundário. É um ativo que geralmente, por já estar ali sendo negociado no secundário, pode ser que tenha mais liquidez. Então, o que é melhor? E aí é uma análise que o gestor ele vai fazer no dia a dia, tá? A gente gosta das duas formas, a gente sempre estruturou operações, a gente gosta disso, né? De estar ali junto com o devedor, né? Fazendo todo esse trabalho, né? Um ativo que funcione para todo mundo, para todas as pontas, né? Mas aí essa análise acaba sendo feita no dia a dia, né? Pelo gestor do que é melhor na composição da carteira naquele momento. Mas até complementando, Danilo, a maior parte dessas 15 operações, obviamente que não todas, mas todas elas vieram do mercado primário.